Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Visitas, passeios e excursões são atividades que podem servir de ponto de partida para uma pesquisa ou como etapa final de um projeto. Mas como deve ser o planejamento dessas atividades que acontecem fora da escola? Quais os critérios que o professor deve levar em consideração na hora de decidir em que parte do projeto a atividade será desenvolvida? Questões que serão discutidas no programa de hoje. São nossas convidadas para o debate a professora da escola do CAC, o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, Marlisa Bodê de Moraes, a diretora do curso normal do Instituto Singularidades de São Paulo, Gisela Vascopi, e a supervisora do município do Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, Neline Macedo Belo. Participe você também do Salto para o Futuro. Uma orquestra de berimbaus. Este foi o ponto de partida para um trabalho com alunos da 6ª série do ensino fundamental de uma escola estadual em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. A professora da turma assistiu a uma apresentação dos jovens percussionistas e propôs um estudo sobre a cultura afro-brasileira, tendo como referência o berimbau. Veja na reportagem de Marco Aurélio Lisan. Eu estava passando aqui na rua, a minha avó mora ali do lado, aí o moço me avisou que ia ter um curso aqui, aí eu fui e avisei meus colegas. Aí surgiu o projeto. Ó, mestre Berg, você não queria entrar no projeto, não? Falei, pô, mestre Berg, quero sim. A Orquestra de Berimbaus do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, surgiu há 6 meses, fruto de um convênio entre o Centro, a ONG Se Essa Rua Fosse Minha e o projeto Capacitação Solidária do Governo Federal. Integram essa sinfonia de percussão jovens de 16 a 21 anos. Eles aprendem a montar um berimbau e fazem dele um instrumento que abre caminhos profissionais. Depois de confeccionarem os próprios instrumentos, é aqui nesse espaço que a Orquestra de Berimbaus ensaia para as apresentações. A orquestra comandada pelo mestre Berg. A gente vai para uma apresentação agora para uma escola aqui de São João de Meriti. Qual o repertório da apresentação de hoje? Eles podiam dar um esquenta para a gente? Vamos, a gente vai fazer. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Os alunos da 6ª série do ensino fundamental da Escola Estadual Antônio de Oliveira Salazar, de São João de Meriti, chegam para assistir à apresentação da orquestra. A visita é o ponto de partida para um trabalho que a turma vai desenvolver sobre a cultura afro-brasileira. A professora de História escolheu o berimbau como principal fonte de pesquisa. Antes da apresentação da orquestra, o mestre Berg explica que há 3 tipos de berimbaus, com sons graves, médios e agudos. Em meio às explicações, a aluna Suzana se anima e tenta tocar o berimbau. Agora vamos ver se você consegue tocar. Toca a corda solta. Opa, que beleza! Já tirou um som. A empolgação também contagia a aluna Rosiane e em pouco tempo ela consegue reger toda a orquestra. No final da experiência, a satisfação. O que você gostou mais aí? Fica calma, não fica nervosa. A forma de pegar. De pegar, o som, de tirar som é fácil, não é? É fácil. O que mais? Tudo é legal. A orquestra apresenta alguns clássicos da música popular brasileira. No final, a professora diz que a visita cumpriu seu objetivo. Agora, os alunos vão debater em sala de aula o que aprenderam com a visita. Eles são de 14, 15 anos, não conhecem cantiga de roda, né? Deu para perceber, começou com cantiga de roda e com certeza esses aqui também desconheciam, porque hoje em dia a brincadeira deles é outra. Então dá até para fazer um resgate da infância, ainda teve isso ainda, resgate cultural, não é? É, todo.
Morena de Angola que leva um chicalho amarrado na canela. Aquela mexe com ela. Aquela tá na cozinha de toda a galinha dela. Esqueceu da galinha e ficou batucando na panela. Pois é, Marlisa, lindo esse trabalho desenvolvido com berimbau, é uma coisa que contagia, né? Impressionante. Qual seria a importância de uma atividade como essa para o ponto de partida de um projeto de estudo? Sim, Tite, o interessante a gente estar observando é o seguinte, essa atividade, ela realmente acabou se tornando para essa professora, para esse grupo de alunos, o ponto de partida para um projeto de estudo sobre a cultura afro-brasileira. Mas por toda a riqueza que a gente pôde ver, né, nesse VT, era um projeto que, independente de ter desdobramento, valeria a pena, quer dizer, uma visita, levar os alunos para uma atividade cultural deste tipo, onde os jovens são protagonistas, por si só faz muito sentido, né? Independente de ter ou não desdobramento. Nesse caso, acho que foi bastante bom, né, o fato da professora ter observado, ter conseguido identificar nesse trabalho uma infinidade de possibilidades de organizar um trabalho, um projeto de estudo, que aí então passou a ser planejado. Tá certo? Pois é, Neline, e qual seria o significado de valorizar a cultura através de um projeto como esse? O que me chamou a atenção no VT foi a rapidez, né, da abertura das inscrições para a concretização da orquestra, da proposta, né? 6 meses, quer dizer, em 6 meses, né, o grupo já estava lá e já atuando e já fazendo uma apresentação, então isso é muito importante. Então, nessa atividade, né, está destacado e bem valorizada a cultura brasileira, que ela está presente na comunidade, né? E esse grupo envolvido, a gente vê o interesse deles pela atividade porque tem significado para eles. Então, eles estão motivados, eles estão participando. A gente percebe todo o envolvimento com a proposta, né? Porque tem relação com a comunidade, né? A comunidade está presente, essa manifestação cultural está presente nessa comunidade. Tanto que surgiu rapidamente os interessados e rapidamente tomou corpo e forma, né? Então, eu também vivi uma experiência muito interessante, assim, que como que essas manifestações culturais devem ser valorizadas pela escola, porque é uma apresentação de um grupo de maculelê também, né, lá nessa escola lá que eu tive essa oportunidade de estar fazendo parte da direção, e como atraiu e como mobilizou as crianças, né, na ocasião da Semana da Cultura, e eles ficam mesmo envolvidos e mobilizados e querendo saber mais a respeito. Então, é muito importante. Tá certo? Pois é, Gisela, por exemplo, e como é que fica o envolvimento do professor dentro de um projeto como esse? Então, Titi, eu acho que mais me chamou a atenção no vídeo e o que eu tenho pensado bastante com relação à questão da relação escola, cultura, professor, aluno, é que se as questões culturais não forem um problema para o professor, elas jamais serão um problema para o aluno. Então, na realidade, esse vídeo nos mostra, né, algumas evidências com relação ao papel da escola hoje na sociedade. Por um lado, quando as crianças saem para o estudo do meio, fica evidente que ao saírem, né, elas estão deixando a cultura entrar para a escola. Então, é uma saída meio ao revés, quer dizer, elas saem, mas para poder deixar a sociedade, a cultura, as produções culturais tomarem conta da escola, né, contaminarem a escola. Por quê? Porque, na realidade, a educação escolar, especialmente, é um elemento da cultura, né? E durante muitos anos, equivocadamente, a escola se considerou, né, prioritária à cultura, como se a escola criasse cultura, como se a escola criasse conhecimento. E esse vídeo nos mostra, na realidade, que a escola é apenas uma instituição que organiza para as crianças, que dá acesso às crianças daquilo que a humanidade vem produzindo, né? Então, o que é, né, uma banda, uma orquestra de berimbaus, senão a organização, né, de uma produção cultural que é nossa, mas que é africana, que é brasileira, mas que é negra, e que por meio da contaminação das crianças
por essa cultura, elas podem começar a se questionar, a se perguntar. Porém, se o professor não se deixa contaminar por essa experiência, se ele não se faz perguntas a respeito de, quem é que manda, a escola ou a cultura, né? E se ele consegue entender que sair da escola não é apenas uma efeméride, não é apenas um ato simbólico, mas é o cotidiano da própria escola, né? A escola pode se transformar de fato num centro cultural que de certa maneira, a meu ver, a vocação da escola do terceiro milênio. Tá certo, nós vamos à primeira participação do Salto de hoje. Quem está na linha com a gente é a Adriana, do Rio de Janeiro. Oi, Adriana, pode fazer a sua pergunta. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, o primeiro teleposto Sapucaia, e gostaria de saber, como eu já falei, eu sou do interior do Rio de Janeiro, e eu queria saber qual o melhor lugar para eu levar os alunos também do interior para uma excursão. Obrigada, Adriana, pela participação. Marlisa, qual seria o melhor lugar para ser explorado no interior do estado para que se leve uma turma? Pois é, Adriana, o bacana assim, da gente estar pensando é de que a atividade que a gente vai fazer com os alunos fora da escola, ela atende a um objetivo que de certa forma já foi pensado pelo professor, né? Então, assim, muitas vezes a gente acredita que nós só vamos encontrar coisas interessantes em locais distantes, né? Nesse caso, por exemplo, da Orquestra do Berimbau, a turma que foi ao Centro de Atividades Comunitárias conhecer a orquestra era uma turma de uma escola vizinha, né? Então é bacana da gente estar podendo encontrar nos arredores, né, próximo ao local em que nós vivemos, enfim, várias possibilidades, quer dizer, de estar observando nesses espaços que possivelmente a gente acredita que não poderia ter nada a oferecer, de estar encontrando nesses espaços coisas interessantes que possam ser tornados objeto de reflexão dos alunos. A participação agora é a do Tocantins e quem faz a pergunta é a Maria Elias, pode falar. Como o professor deve estimular os alunos a desenvolver projetos através de atividades realizadas fora da escola? E como mesmo repercute no ensino-aprendizagem? Obrigada e boa noite. Muito obrigada, Maria Elias, pela participação mais uma vez aqui no programa com a gente. Eu queria complementar a questão da Adriana, que foi encaminhada para a Marlise, que em que lugar levar as crianças. Acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o próprio grupo de alunos, né? Então, seria interessante a escuta dessa turma, né? Que o professor realmente pudesse oportunizar essa turma, colocar, né, os seus desejos, suas expectativas, quais são suas curiosidades, listar realmente assim, lugares, temas de interesse. E a partir daí, ela iria ver se tudo que foi sugerido seria adequado para o trabalho escolar, né, seria pertinente para o grupo. E eu acho que a escuta do grupo não é o único critério, mas eu acho que é um dos critérios e eu considero importante. Pois gostaria de fazer uma complementação? Na verdade eu fiquei pensando um pouco em função das duas perguntas, né? Especialmente com relação a Adriana e depois um pouco com relação a Maria Elias, eu me pergunto o seguinte, vocês, né, tanto como professoras como coordenadoras, independente da questão curricular, estrito sensu, ou seja, o que eu selecionei no currículo com relação aos objetivos, aos conteúdos, qual é a característica do meu grupo de sala, quais os conhecimentos prévios que essa turminha já tem e como eu poderia enriquecer, os diversos conhecimentos que eles têm por meio de um passeio, de uma ida à padaria, de uma ida à igreja ou de uma manifestação cultural mais organizada na minha comunidade. Para complementar a minha resposta, a primeira, né, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que é importante que vocês, como educadoras, como professores, se perguntam o que para mim eu gostaria de visitar. O que para mim, do ponto de vista cultural, é interessante? Que problemas essas produções culturais me trariam para pesquisar, para vivenciar, para experimentar? E eu acho que se a gente vai a um passeio, a uma visita, a um estudo meio, já com essa perspectiva, ou seja, eu gosto desse lugar, eu gosto dessa música, eu gosto dessas pessoas, a relação com o conhecimento que eu vou oferecer aos meus alunos vai ser totalmente diferente.
né? Eu gostaria que vocês pensassem, tanto a Adriana como a Maria Elias, não existe uma prescrição, né, do ponto de vista educacional, de qual é o melhor lugar, qual é o melhor projeto, que jeito é feito. O que a gente vê nessa experiência é que, assim, há algumas etapas, sim, passa-se pela definição de problemas, mas a questão da curiosidade, de estar se perguntando, de estar fuçando, de estar no lugar, de estar vendo lá em Sapucaia o que se faz, o que se canta, o que se dança, o que se brinca, para que os meus alunos possam compartilhar disso. Ok, bem, quem fala com a gente agora é a Lígia do Rio de Janeiro. Pode fazer a sua pergunta, Lígia. Estou falando do teleposto de Maricá. O texto ponto de partida chegada fala-nos do intercâmbio entre escola como uma prática pouco desenvolvida e utilizada. É verdade também que, como diretora, recebo convites para ir a outras escolas, sendo que dificilmente há nesses convites uma intenção expressa de intercâmbio pedagógico envolvendo nossos alunos. Não lembro também de ter participado de nenhum tipo de capacitação que apregoasse essa ideia. Entendendo que os meus colegas diretores também não foram despertados para tal prática, como e por onde poderíamos começar um projeto nesse sentido em nossa cidade. Boa noite, obrigada. Lígia, muito obrigada pela participação. Marlisa, por favor. Lígia, assim, muito boa essa questão que você trouxe, né? Porque, na verdade, essa possibilidade de sair a uma escola e iniciar uma parceria, né, é algo não tão usual, não tão bem aproveitado, mas eu acho que nós podemos, né, enquanto professores que estamos lá na escola, no nosso espaço, na nossa sala de aula, começar a pensar em provocar esse tipo de ação. Por exemplo, se eu faço um estudo com meus alunos, né, sobre o berimbau, né, o quanto seria importante, o quanto seria bom, né, se essas crianças, quer dizer, ao invés delas poderem só estar compartilhando aquele conhecimento, aquela aprendizagem na própria escola, se elas pudessem estar indo a uma outra escola. Claro que para isso vai depender, né, da criação de uma cultura de parceria, né, e na verdade eu acho que isso é alguma coisa que se constrói, é alguma coisa que a gente aprende a fazer, a construir na medida que a gente tenta, que a gente faz tentativas, né, de fazer o convite à escola não só para participar da reunião de diretores, mas fazer um convite à escola para que eles tragam um grupo de alunos. Enfim, eu acho que o caminho não está dado, mas vale a pena, a gente está tentando experimentar caminhos. Ok, quem participa do programa agora é a Juraci do Rio Grande do Norte. Olá, pode fazer a sua pergunta. Boa noite. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, município de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Aqui em Florânia eu fiz um trabalho de pesquisa com meus alunos, que aqui nós temos muitos prédios históricos. Com fotografia, um trabalho muito bom, foi feito relatório, um trabalho muito gratificante. E gostaria de sugestões para continuar esse trabalho. Boa noite, obrigado. Juraci, muito obrigada pela participação. Neline, você poderia dar outras sugestões a Juraci? Juraci, eu acho que é importante, né, sempre que se parte para um estudo de um tema, com um grupo de alunos, pensar também no planejamento de que forma pode ser socializado todas as descobertas, todas as experiências. Então, assim, um recurso rico que a gente se valia muito nessa escola que eu fico sempre citando, seriam as exposições temáticas. Então, são os painéis socializando tudo isso, né, álbuns. Então, fazendo painéis comparativos, já que o estudo são de prédios históricos. Então, ver as transformações que essa cidade sofreu, né, como era antes, como está agora. E o importante realmente é a sistematização dessas informações de diversas formas, né? Se tiver um jornal escolar que eles possam fazer um texto, né? Se eles pudessem realmente fazer até um álbum, esses painéis com as fotografias fica muito interessante. E essa prática das exposições nos corredores da escola,
é uma coisa muito importante porque valoriza a produção das crianças, então está trabalhando com a autoestima. E também a questão até do respeito pelo trabalho do outro, que é uma coisa que eu pude presenciar nesse tempo que eu fiquei na escola. A gente fazia exposições com objetos assim que a gente ficava impressionado como ao final da exposição os objetos estavam íntegros. Então o respeito que vai sendo construído pelo trabalho do outro, né, e a socialização das informações, porque não ficam só restritos àquela turma que pesquisou o tema. Então, a sugestão assim minha nesse momento seria nesse sentido. Pois é, parece que a Gisela também gostaria de fazer uma colocação, né? Na verdade, eu acho que as duas professoras que me antecederam já responderam, né? Apenas para fazer um certo gancho, quer dizer, quando você, Juraci, está dizendo que está fazendo um trabalho de pesquisa sobre os prédios históricos, com certeza, né, a resposta, o resultado dessa pesquisa com seus alunos de certa maneira, fazer uma comparação entre esses prédios históricos, porque, quer dizer, uma pesquisa histórica só tem sentido se ela se orientar pela linha histórica, quer dizer, a linha do tempo, a evolução na história, e se ela for comparativa, porque sem comparação não se tem história. Então eu pensei que talvez uma das maneiras também de você encaminhar o seu projeto seria intercambiar, né, esses resultados com as próprias, com os próprios habitantes desses prédios históricos, ou seja, se você pesquisou um prédio histórico onde está uma biblioteca, onde está uma moradora velhinha, antiga, quer dizer, na realidade, fazer projeto é contar uma história que puxa a outra, né? Estabelecer nexos e relações entre conhecimentos. Né? Por isso que às vezes a gente acha tão difícil, porque a gente ainda pensa um pouquinho o conhecimento de uma maneira muito estanque, né? Então, talvez estabelecer esses ganchos e pensar que se eu aprendi alguma coisa, eu quero comunicar para alguém, que esse alguém deve ser prioritariamente alguém que está naquele lugar que eu pesquisei, e assim a gente vai dando continuidade ao projeto. Alunos de uma escola da Baixada Fluminense se transformaram em defensores dos morcegos. Nós vamos saber como isso aconteceu depois do intervalo. Salto para o Futuro volta já. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, alunos de uma classe de educação infantil começaram a estudar a vida dos morcegos depois que um desses animais entrou em sala de aula assustando a todos. A visita foi a etapa final de um projeto. Confira na reportagem. Bastou a presença de um morcego em sala de aula para que os alunos dessa turma de educação infantil pudessem desfazer mitos e aprender sobre a necessidade de se preservar essa espécie. A professora Yara conta que eles tiveram medo e depois curiosidade em relação aos morcegos. O estudo começou a partir da ideia que os alunos tinham de que todos os morcegos fossem vampiros. Por meio de publicações científicas, de uma enciclopédia e de buscas na internet, eles descobriram que há morcegos que se alimentam de sangue dos animais. Mas entre a espécie, há também aqueles que se alimentam de frutas e insetos, e há ainda os que comem peixes. Como é que um piscívoro pega o peixe? Pega com o pé. Com o pé. Faz aí pra gente ver, pra eu lembrar. Ele vai voando assim, aí ele pega o pé, aí quando ele chegou, ele tem um paisagem um pouco aí. Ele vai comendo. Os alunos também assistiram a um vídeo que mostra que os morcegos estão em extinção e que a existência deles não é prejudicial, ao contrário, faz bem à natureza. As crianças logo pensaram em agir em defesa dos morcegos. Foi quando surgiu a ideia de se confeccionar um folheto para distribuir à comunidade, com informações como: que o morcego só ataca quando é atacado. Depois de pesquisarem sobre a vida dos morcegos e aprenderem que a espécie está em extinção, os alunos saem para visitar a comunidade. As crianças ultrapassam os limites da escola com informações sobre a necessidade de se preservar a vida desse mamífero voador. A primeira parada dos alunos da escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti é a padaria mais próxima. Natália, vamos lá. O que a gente veio fazer aqui na padaria agora? A gente veio dar esse cardápio pra Milha, pra não matar o morcego, com todo carinho. Pra tratar com todo carinho. Ah, que legal, Natália.
Para a professora Yara, o estudo dos morcegos alcança o seu objetivo com a repercussão do trabalho fora da escola. Um contato significativo tanto para os alunos quanto para a comunidade. Porque esse aqui é um lugar que, se você der uma olhada em volta, você vê que tem árvores para tudo que é lado. E tendo árvores, com certeza morcegos. Então, assim, e como a gente ainda tem um mito de matar morcego porque vira vampiro, então o resultado que der aqui, com certeza, é maravilhoso e é o esperado. A senhora gostou de receber o folder sobre morcego? Gostei. A senhora tem medo de morcego? Eu tenho. De vez em quando é que tem, ó, nessa árvore aí. Cada morcego é o aluno se colocando mesmo no papel de cientista. Né? Assim, eu não vou pesquisar sobre os morcegos e ponto final. O que eu quero saber sobre os morcegos? Né? Que objetivo está tendo essa minha pesquisa? Né? Que bem que ela vai trazer para o meu grupo, né, de estudo, para os próprios alunos da minha turma e para a comunidade. Esse momento onde o aluno vê o conhecimento dele, né, contribuindo, né, para algo que acontece fora da escola, né, algo relacionado ao meio ambiente, isso é um momento muito fantástico. Eles estavam muito ansiosos com essa entrega do FUB. A gente fica assim muito feliz e tranquila de ver que os professores crescem na sensibilidade de encontrar essas situações de aprendizagem. Pois é, Marlise, a gente viu ali que foi um grupo de crianças, né? Qual é a importância de uma atividade como essa para esse grupo de crianças, para qualquer grupo de crianças? É interessante estar observando o seguinte, quando esse projeto foi iniciado, né, a professora decidiu, em função de todo aquele acontecimento, que eles desenvolveriam um projeto de estudo sobre os morcegos, essa ideia de finalizar com a saída das crianças na comunidade não existia, né? Na verdade, foi uma ideia que surgiu no decorrer do trabalho e, ao mesmo tempo, como fruto desse trabalho, porque as crianças, em função de terem visto um vídeo que falava da importância de se preservar essa espécie, eles se preocuparam em divulgar essa informação, em falar desse conhecimento que eles passaram a ter. E daí, na verdade, eu acho que foi bastante interessante, né, a professora viabilizar o desenvolvimento dessa atividade, porque ela legitima uma ação que foi justamente fruto do próprio projeto, né? As crianças aprenderam e estiveram preocupadas com a preservação dessa espécie, e essa foi uma atitude que foi uma decorrência do projeto. Então, essa saída... E de uma situação completamente imprevista, né? Sim, eles iam fazer um seminário para os pais, um mural informativo. Agora, essa possibilidade de comunicar o que eles aprenderam tornou muito mais significativo o próprio ato de aprender, né? Foi, de fato, uma partilha da aprendizagem. Pois é, eu sei que a Gisela também gostaria de fazer algum comentário em relação a esse vídeo que a gente assistiu, né, Gisela? Então, Titi, Marlise, o que eu fiquei pensando muitas vezes quando a gente conversa com os professores, né, eles perguntam, mas qual a importância do conteúdo? O que eu tenho que definir como conteúdo importante para o projeto, etc, etc. O que mais me chamou a atenção nesse projeto, e que eu gostaria de compartilhar com as colegas e com os colegas, né, é que, na realidade, o assunto, ele é o menos importante do ponto de vista dos objetivos educacionais, né? Ele é importante para as crianças, né? O morcego, os tipos de morcego, preservar a vida dos morcegos, etc. Agora, podia ter sido os hamsters, podia ter sido o leão marinho, podia ter sido a tartaruga, podia ter sido o dinossauro. Quer dizer, o assunto, ele é circunstancial. Ele vai depender exatamente do tipo de criança com quem eu trabalho, da realidade na qual eu trabalho. O que foi importante, eu acho que foi, até a orientadora evidenciou bastante isso, quer dizer, a sensibilidade da professora de encontrar situações de aprendizagens a partir da preocupação com relação ao morcego, é que havia objetivos mais gerais que se referem a atitudes de preservação frente à natureza. Então, objetivo de conteúdo atitudinal, digamos assim, para a gente ficar um pouco aí nos parâmetros, nas diretrizes. Objetivos com relação a procedimentos de pesquisa. As crianças aprenderam a pesquisar, quer dizer, foram buscar que tipos de morcego tem em função de um problema. Elas achavam que os morcegos
são um Batman, ou são o do mal que come gente, tá certo? Então, vamos lá, vamos pesquisar. Então, aprenderam procedimentos de pesquisa. E, por fim, aprenderam alguns conceitos sobre uma determinada espécie animal. Né? Então, eu gostaria de fazer esse alerta, eu acho que é importante para o professor dele conseguir, né, a partir de um exemplo de uma colega que teve muita sensibilidade, de se desprender do assunto, né, e tentar definir objetivos, porque a partir desses objetivos, o assunto ele brota das crianças ou ele é definido pelo professor. Com certeza, bem. Mais uma participação do Tocantins e quem fala com a gente agora é a Anália. Pode fazer a sua pergunta. Telecursista do Teleposto Colégio João Dias Sobrinho, Divinópolis do Tocantins. Em nossa escola, temos trabalhado com projetos de excursões e visitas, nos quais temos tido muito sucesso e aprendizagem. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. A elaboração desses projetos cabe só ao professor e ou professores e alunos conjuntamente? Boa noite e obrigada. Anália, muito obrigada pela sua participação. Eline? Eu já senti um pouco respondida pela Gisela e também num outro momento até por mim, né? Quando se coloca que essa definição, ela vai partir realmente do que existe de sentido e de significado para esse grupo, professores e alunos, né? Então, eu acho que é trabalhando com esse olhar é que essas propostas de atividade vão ter esse significado para a turma, né? Então, tem que sentir realmente na turma o que é importante, qual a curiosidade deles, e é nesse sentido que eu entendo que deva ser encaminhado o trabalho. Ok, a gente fala agora com a Zuelen, do Rio de Janeiro. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite, eu gostaria de saber como o colégio que não tem condições financeiras pode organizar visitas e discussões. Boa noite, sou da cidade de Piraí. Ok, Zuelen, muito obrigada pela participação. Bem, diante desse eu quero da Gisela, não podia deixar de passar. Pode responder, Gisela. Não, eu quero mesmo, porque eu acho que desde o começo, Zuelen, eu estou tentando insistir na ideia, né, que hoje a gente não faz mais excursão, a gente não faz passeio como uma situação, como digamos, um dia especial na escola, né? Ir à padaria, por exemplo, como as crianças do vídeo, elas foram passear pelo bairro e aí encontraram a padaria, não é isso? Chegaram e distribuíram o panfleto. Não precisa ter dinheiro para fazer isso, né? Precisa ter disponibilidade, não pode ser medroso, não pode ficar centrado na ideia de que se as crianças vão atravessar a rua, elas podem morrer atropeladas, ou que tem perigo. Tudo é um motivo de passeio para as crianças, tá certo? Uma formiguinha de jardim é um motivo de interesse para uma criança, né? As crianças se nós estamos falando de crianças, nós estamos falando dos pequenininhos, estamos falando também das crianças de sexta série. Quer dizer, ir ao cinema para uma turma de sexta série pode ser genial. E por que não ir ao cinema cada vez que o filme muda? Né? E esse seu objetivo, conhecer a agenda da sua cidade, do seu bairro. Não precisa ter dinheiro para passear. Né? Já diz eu vou até fazer uma antipropaganda aí de um cartão de crédito, né, que diz assim que sem dinheiro a gente fica olhando para o passarinho, né, com cartão de crédito não, a gente compra uma opção de coisa, não sei se vocês já viram. Eu estou falando exatamente o contrário, né, não precisa ter cartão de crédito para passear. Existem milhares de possibilidades de passeios que podem ser feitas sem que tenha qualquer gasto. A questão é do significado desse passeio, por quê, com quem, para onde. Né? Ok, bem, mais uma participação do Rio de Janeiro. Quem fala com a gente agora é a Gisele. Pode fazer a sua pergunta. É do Teleposto, do Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas, em Angra dos Reis. Estou aqui com a sala cheia de normalistas e a nossa pergunta é a seguinte. Um dos entraves para que se saia com os alunos é porque muitas escolas não dispõem de pessoal e nem responsáveis, né, que auxilie o professor numa saída com seus alunos, principalmente os pequenos. E este é um ponto que causa muito receio, muito medo aos professores, devido à grande responsabilidade que eles têm nas mãos. Como o professor se organizar da melhor forma possível numa situação assim? Boa noite, obrigada. Gisele, muito obrigada pela sua participação.
Gisele, essa questão de encontrar parceiros, né, para atividades fora da escola, eu acho que isso daí, o problema que ocorre é a falta de um projeto coletivo para essa escola, né, porque a gente não pode estar criando propostas que só a gente abrace essa proposta, a gente vai ficar muito solitário. Então, propostas desse tipo, a gente tem que envolver a comunidade escolar, e aí, né, estão inseridos os pais, e isso não se dá do dia para a noite, isso é um processo, né, e que vai sendo construído aos poucos. Então, eu acho que você não deve desistir, né. Eu acredito também que o que a Gisela falou, que existem muitas situações ao redor da escola, né, que oportunizam explorações riquíssimas, mas eu acredito também que, dependendo da comunidade, esses passeios que extrapolam assim, limites do município são muito ricos para as crianças, porque, né, assim, é uma experiência diferente, amplia a visão de mundo, elas vão conhecer outros hábitos de outras comunidades. Então, eu acho assim, que existem várias situações para se sair com a criança. Então, nem ficar só nos arredores da escola, nem ficar só pensando em excursões que envolvam trajetos longos, né? Mas que toda essa atividade, ou perto ou longe, tenha o acolhimento e a parceria da comunidade escolar, porque sem esse acolhimento a gente realmente não vai atingir o objetivo, né? A gente precisa encontrar parceiros. Bem, agora nós vamos saber qual foi o primeiro fax do dia de hoje com a Mônica. Foi da Rúbia, da Bahia. E ela quer saber de que forma a escola vai trabalhar com a pluralidade cultural se a mesma coloca em segundo plano a cultura do aluno. Obrigada, Mônica. Obrigada, Rúbia. Marlisa. Pois é, né? Eu acho que justamente o vídeo do Berimbau, a possibilidade de vocês estarem observando aquele trabalho, mostra assim, o quanto é importante, né? O quanto, na medida que a gente trata dessa pluralidade, que a gente pode estar de fato trazendo para essa escola a cultura do aluno, né? Então, assim, justamente a importância de se considerar que existe uma cultura diversa, uma cultura plural, justifica, né, a organização dessas atividades que trazem, né, para dentro da escola essa cultura que muitas vezes só está fora. Pois é, Marlisa, quais seriam os passeios assim, mais comuns que não estão inseridos dentro do contexto escolar? Aqueles que não são planejados previamente, quais seriam esses passeios? De que forma eles acontecem? A partir de que ideias, enfim? Os passeios mais comuns? Eu não sei, eu fico pensando assim, nas crianças de mais acessíveis também, que a gente possa estar passando para os professores. Exatamente, porque eu fiquei pensando assim, na realidade, esse vídeo aí com relação aos morcegos, né, ele é muito interessante porque ele faz, né, de um assunto absolutamente banal, para não dizer asqueroso no sentido mais popular, né, um assunto de pesquisa, né. Então eu fiquei pensando, quando a gente pensa na educação infantil, né, evidentemente, passeios mais distantes, visitar um museu é importante, conhecer o que se produz de pintura, de artes visuais, de escultura, que não está presente na minha comunidade, é básico, é obrigatório. Pois é, só um parênteses, Gisela. Aí é que eu pergunto, como é que o professor ele pode estar avaliando se é importante ou não essa saída da escola? Eu acho, quer dizer, que o que a gente, de certa maneira, está passando aqui, né, a escola tem que ter um projeto educativo, né, ela tem que ter alguns objetivos com relação àquilo que ela quer ensinar às crianças. O que eu quero que as minhas crianças saibam? Eu quero que elas sejam solidárias, eu quero que elas conheçam a diversidade de produções culturais da sociedade atual, eu quero que elas sejam respeitosas com relação à natureza, eu quero que elas aprendam a ler, a escrever, a contar. Quer dizer, fui muito simples, mas eu tenho alguns objetivos, a minha escola tem que ter alguns objetivos, né? Depois eu tenho alguns objetivos com relação à minha turma e à minha série. Em função disso, ora, já existem passeios que são quase que tradicionais. Quer dizer, hoje, né, ser um cidadão, né, do terceiro milênio, mesmo pequenininho, e mesmo quando eu moro distante a um museu, eu preciso pelo menos ter ido uma vez na vida ao museu. Eu preciso saber como importar no museu, eu preciso saber
o que tem exposto no museu, porque eu não saberei, né? Eu concordo com a Nelide de que a gente tem que fazer exposição dos trabalhos das crianças, fotográfica, etc. Mas muitas vezes as crianças nunca viram uma exposição. Então, para que eu possa ter o procedimento, para que eu possa compreender essa forma de comunicação dos conhecimentos, eu tenho que ver lugares onde essas coisas existem. Então, eu preciso ir a um museu, eu preciso ir a um cinema, e ao teatro. É muito comum, por exemplo, professor fazer teatrinho com as crianças. E as crianças nunca foram ao teatro. Ora, o teatro, ele tem uma cultura própria, um jeito de funcionamento, uma plateia que assiste a um espetáculo, pessoas que estão fantasiadas, né? Uma coisa é a gente pensar na Idade Média, nos saltimbancos que passavam de cidade a cidade, e aquela população tinha, digamos, uma representação, uma imagem, uma ideia do que é fazer saltimbancos. Às vezes as nossas crianças nunca foram ao teatro. A única imagem que elas têm de teatro é aquilo que elas veem no programa de auditório da TV. Então, quando elas vão fazer um teatrinho, não é raro que nas classes elas reproduzem um programa de auditório. E a gente não pode ficar... Que é uma ideia completamente errada, né? Mas é porque é o que elas conhecem, né? Então, o que eu acho é que há, na verdade, a ideia de passeio, de estudo do meio, deve estar integrada, primeiro, no projeto educativo da escola, segundo, numa concepção de que passear diz respeito a ampliar o universo cultural das crianças. Ver, cheirar, sentir, olhar, dizer se gostou, se não gostou. Eu vou na pinacoteca. E se eu não gosto? Mas e se eu gosto? E se eu não gosto, mas eu me interessei pelo jeito que os quadros estão expostos? Vi uma escultura, um homem pelado no meio da floresta, né? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Então, eu acho que ir ao museu, ir ao cinema, ir aos parques públicos da cidade, conhecer as produções públicas, biblioteca pública, né? Esses são passeios obrigatórios. Ir à padaria, ver o que se vende, ao marceneiro, ao sapateiro, enfim, à igreja. Obrigatórios que são extremamente válidos, não é não? Porque trazem a vida das pessoas para dentro da escola, né? Pois é, Neline, por exemplo, como depois de atividades como essa, o professor ele pode estar ali avaliando o aluno, como é que ele pode estar desenvolvendo projetos, trabalhos, enfim, com alunos de registros daquilo que ele viu, para que se possa ter certeza de que ele de fato adquiriu o conhecimento do que ele chegou bem perto? Eu até citei algumas estratégias, né, que seriam textos individuais, a princípio, coletivos também, né, reescrita desses textos, socializar na própria turma, ver o que não ficou claro naquele texto, quer dizer, o que passa, o que informa aquele texto, né? Porque quando ele tem a necessidade de comunicar aquilo que ele aprendeu, ele, né, tem mais significado, fica com mais força o aprendizado, é ali que se efetiva a mesma aprendizagem, quando ele precisa comunicar. Então, essa oportunidade de registro é rica, porque garante no tempo, no espaço, é uma coisa que cria a história da turma. Mas né? como é que pode ser feito esse registro? Através de redação? A criança vai fazer os textos individuais, né? Depois pode partir para o texto coletivo e pode organizar isso de maneiras diversas, né? Pode visitar um museu e querer criar um portador de texto, uma poesia, alguém que tenha, ou vai fazer um texto científico sobre o morcego. Pois é, isso é né? legal que aconteceu nesse projeto, a criança... né? Apesar das crianças, quer dizer, e isso pode acontecer desde sempre, né? As crianças bem pequenas, em função de terem lido muitos textos informativos sobre os morcegos, elas também escreveram os seus textos para compor um mural informativo. E muito mais do que elas puderam estar fazendo isso para o professor avaliar, elas tiveram mais uma vez a possibilidade de comunicar uma aprendizagem. Por exemplo, qual seria, Gisela, o tempo necessário, pensando de uma forma burocrática, dentro da escola, para se organizar uma saída da escola? Porque por mais fácil que seja, talvez ir a um espaço público do qual você não tenha que ter gastos, mas enfim, você tem que ter uma organização prévia dentro da escola, que passe por algumas questões burocráticas. Como é que se organiza isso? Eu fiquei pensando, né, que na realidade, se, né, a escola é um espaço que digamos que contemple a possibilidade de sair, né, de haver essa rotina de saídas, eu acho que a gente precisa preparar as crianças para a saída.
Né? Então, esse preparo vai depender da idade das crianças, mas eu acho que com menos de uma semana, né, nós não podemos fazer nenhuma decisão de saída. Por quê? Porque a criançada também tem que elaborar aquele fato de que ela vai sair, ela conta para a mãe, depois ela conta para o irmão, depois ela conta para a avó, ela liga para todo mundo. Eu acho que fundamentalmente é isso. Tá ok. Bem, depois do intervalo, as nossas convidadas destacam os principais pontos do programa de hoje. Até já. Salto para o Futuro está de volta. As atividades realizadas fora da escola podem ser o início ou a finalização de um projeto de trabalho. Esse é o tema do programa de hoje. A partir de agora, as nossas convidadas fazem um balanço do debate. Eu queria começar com a Neline. O que eu considero assim, de importante, né, eu coloco um pano de fundo para essas experiências de excursões, visitas e passeios, né? Que, como eu já coloquei numa outra resposta, seria realmente o projeto educativo dessa escola, né? E como Gisela falou, o projeto educativo é abrangente e que cada professor realmente tenha clareza do que ela pretende desenvolver com as crianças, né? Essas atividades, estratégias de excursões, passeios e visitas, elas estão a serviço do que se pretende atingir com essas crianças, né? Então, elas estão a serviço. É uma estratégia rica, interessante, né? Mas que ela tem que ter clareza de o que quer trabalhar, onde quer chegar, que tipo de conceitos e de que conteúdos e que objetivos. Então, isso tem que estar presente, né? Uma outra questão é, assim, valorizar toda a possibilidade de manifestação dessas crianças. Por exemplo, são situações riquíssimas para trabalhar a construção da autonomia, né? Do respeito a regras, porque não dá para realmente você sair se não existirem regras previamente discutidas e combinadas pelo grupo. Então, são questões básicas de segurança, tanto da criança quanto do grupo. Então, são questões assim, fundamentais quando se pretende sair do espaço escolar formal, né? E além dos muros da escola. Basicamente, seriam essas considerações. Ok, Marlisa. Bem, assim, hoje nós vimos atividades fora da escola que estão, em um determinado momento, como ponto de partida ou como finalização de um projeto. Acho que seja de uma forma ou de outra, a importância é que essas atividades se constituem verdadeiras situações de aprendizagem para essas crianças. E até nesse sentido, né, nesse contexto, o professor ele tem um papel importante, né, ele tem decisões a tomar. Né, eu acho que é importante que ele considere os interesses, né, o interesse que a criança tem sobre um determinado assunto. Mas, na verdade, as crianças se interessam por muitas coisas. Então, vai ser papel, de fato, do professor selecionar desse universo de coisas interessantes aqueles assuntos, quer dizer, como a Gisela falou, não é o assunto exatamente o que importa, mas a possibilidade desse assunto se tornar para aquele grupo um objeto de reflexão, um objeto de investigação, uma verdadeira situação de aprendizagem, onde as crianças, né, como a da professora Yara, possam levantar hipóteses, possam buscar informações, possam confrontar as informações, reafirmando ou não. Ok, Gisela? Bom, tendo que finalizar e tendo apenas 1 minuto e 40 para falar, eu pensei em estar refletindo, né, e partilhando com os colegas e as colegas que estão me ouvindo, que estão nos ouvindo, uma experiência um pouco que a gente tem feito lá na faculdade que eu estou dirigindo, que é uma faculdade de formação de professores. A gente está partindo do pressuposto seguinte, que para poder ampliar o universo cultural das crianças, que é hoje um dos objetivos da escola, nós precisamos nos dispor a ampliar o nosso próprio universo cultural. O que significa isso? Isso tem a ver com a pergunta que você me fez a respeito do tempo, da forma de organização. Quer dizer, do ponto de vista do professor, o que a gente tem visto aí em algumas experiências de formação continuada, inclusive lá na minha escola, você precisa primeiro ir, experimentar, apreciar, dizer gostei, não gostei, vou de novo, não entendi. Depois, criar um espaço na rotina profissional e familiar para que isso se torne uma frequência na vida do professor, né? E depois planejar essas saídas. Isso significa que na hora que a gente vai transpor isso para a sala de aula, isso acontece da mesma maneira. Ou seja, eu já conhecendo o lugar, eu preciso saber a distância, com quem falar, o que se vai fazer, planejar e antecipar com o diretor quais são os procedimentos a tomar, informar os pais e preparar as crianças
né? E respondendo uma das professoras que perguntou se é com os pais, se é com as crianças ou não, quer dizer, a diferença de um projeto é que as crianças estão totalmente implicadas, né? Então, sair para passear com as crianças significa combinar com elas e preparar com elas. Ok, bem, Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Marlisa Bodê de Moraes, professora da escola do CAC, o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, e da Gisela Vascopi, diretora do curso normal do Instituto Singularidades de São Paulo, e também da Neline Macedo Belo, supervisora do município de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. E amanhã você tem 2 horários para assistir a este programa aqui na TV Escola, às 11 da manhã e às 3 da tarde. No próximo programa, vamos saber como o trabalho de campo pode se tornar uma condição para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Vale a pena conferir, hein? Eu espero por você amanhã ao vivo aqui na TV Escola, o canal da Educação.